Olá pessoal, tudo bem? Pessoal entrando já. Olá Beth, tudo bem? Olá João, Simone, tudo bom? Mais uns minutinhos aqui, a Thaís e a Gabriela vão entrar para a gente poder fazer um bate-papo hoje sobre laboral como prática para o bem-estar nas organizações. Olá Remo, olá Aninha. Oi Thiago, tudo bem? Tá conectando aqui. E aí, Lu? Oi, Olá, tudo boa bem? noite. Tudo Boa bem, e noite, você? Thaís. Boa noite, Gabi. Tudo bem? Tudo, e vocês? Oi, Ti, oi, Tecla, Ana, Cris. E aí, Luiz, você deu aí uma introdução, você falou um pouquinho da Não, não. Share? Tava esperando vocês entrarem. Então, só dar as boas-vindas a todo mundo que está prestigiando essa live que a gente está realizando. A Shell já tem uma cultura de realizar vários eventos. Ao longo dos últimos meses, a gente tem feito alguns webinars também, que são eventos que geralmente a gente faz durante o dia, principalmente para profissionais de RH que Ao longo dos encaixam últimos algum meses, a gente tema tem aí feito durante a alguns webinars jornada. também, que são eventos E que geralmente a gente agora faz durante o dia. nós estamos iniciando essa prática das lives, né? A gente já participou de algumas, mas vamos iniciar agora uma sequência de lives. A nossa programação é que todas as segundas e quartas-feiras, esse horário às 19 horas, a gente vai ter conteúdo também através do nosso Instagram, aqui no perfil do Instagram. E como a gente está com essa parceria super bacana com o pessoal da OneFit, essa parceria que a gente já divulgou através da nossa newsletter, através do LinkedIn e de várias iniciativas, resolvi convidar a Thais e a Gabriela para participarem conosco. Tem sido uma experiência muito bacana para os colaboradores da Share, alguns deles estão participando aqui, depois vão poder comentar também a respeito dessa experiência. Eu posso falar naturalmente como empreendedor, como líder desse time, e acho que tudo que é bom merece ser compartilhado, né? E o nosso nome Share, ele tem muito dessa inspiração da gente compartilhar coisas boas. E eu acho que uma das iniciativas que a Share tomou dentro desse período de pandemia, de isolamento social, de trabalho home office forçado, foi essa parceria com a OneFit, né? A gente conseguiu proporcionar essa prática da laboral para os nossos colaboradores e tem sido uma experiência muito bacana. É sobre isso que a gente vai comentar um pouquinho. A Thaís e a Gabriela têm uma formação muito boa na área, têm uma experiência muito bacana, vão poder compartilhar um pouquinho com vocês. E vocês vão poder também participar através de perguntas. Quem quiser comentar, fica à vontade. Mas quando vocês forem fazer perguntas, vocês vão ver que do lado do comentário tem um quadradinho com ponto de interrogação. E lá é a melhor forma de vocês fazerem perguntas para a gente, tá bom? Então clica ali no quadradinho com o botão de ponto de interrogação e lá é a melhor forma de vocês poderem fazer perguntas, porque a gente tem algumas perguntas aqui programadas, mas a gente tem uma hora aqui de bate-papo e com certeza vai dar para a gente responder todas as dúvidas de vocês. Tá bom? Então, falando rapidamente da Share, para vocês poderem conhecer um pouquinho, a Share é uma consultoria, né, que existe desde 2015 e tem uma atuação principalmente na área de recrutamento e seleção. Ao longo do tempo, a gente foi diversificando essa atuação através de outros serviços. Então, hoje, além de ajudar as empresas a contratarem, a selecionarem e contratarem os melhores profissionais, a gente também tem uma área de advisory que ajuda as empresas a estruturarem suas práticas de gestão de pessoas. Então, empresas que estão crescendo rapidamente não têm suas práticas de RH ou já têm essas práticas estabelecidas.
e querem rever algum processo, querem melhorar alguma prática, nos acionam e a gente tem uma equipe dedicada para dar esse apoio. A gente também tem uma equipe numa área específica chamada Share the Future, que é responsável pelo desenho e execução de programas de estágio e trainee. Então, nós também apoiamos empresas nesse desafio de contratar jovens profissionais, e essa área especificamente é responsável também por alguns programas inovadores, utilizando a metodologia de Education Recruiting, para formar e contratar profissionais para a área de tecnologia. Então, a gente também tem alguns programas abertos. Se vocês depois tiverem interesse em acompanhar, a melhor forma de fazer isso é seguir o nosso perfil aqui no Instagram, além de outras redes sociais como LinkedIn, Facebook. A gente está sempre atualizando as nossas redes sociais para vocês conhecerem um pouco mais do nosso trabalho, tá bom? E é um prazer contar com a audiência de vocês, esse público bacana que está nos acompanhando através dessa live. E aí eu queria passar a palavra agora para a Thaís e para a Gabriela, para elas poderem se apresentar, falar um pouquinho da trajetória delas, também falar um pouquinho do OneFit, que tem uma atuação como estúdio de personal, mas também uma atuação junto a empresas na divisão de assessoria. Então, elas vão poder comentar um pouquinho mais para vocês. Então, Thaís e Gabi, obrigado mais uma vez, viu? Obrigada. Obrigada, Lu. Vou falar um pouquinho. Eu sou a Thaís, boa noite, gente. Meu nome é Thaís, eu sou sócia da Gabi, formada em Educação Física, já desde 2005. A gente atua na área de personal e na área de ginástica laboral, tendo um histórico aí de pelo menos uns 15 anos na área. A gente tem um estúdio de personal na cidade de Campinas, mas a gente atende Campinas e região, atende personal também online, não só agora nessa época de pandemia, mas a gente já atendia antes. Então a gente trabalha bastante com reabilitação, com o pessoal mais assim, a parte cardíaca, mais reabilitação mesmo. E também com atividade física empresarial. Sou formada em Educação Física, tenho pós-graduação nessas áreas que eu atuo, e eu e a Gabriela, a gente está nessa sociedade já tem 8 anos. Vou passar a palavra para a Gabi, se apresentar um pouco, e aí a gente começa o bate-papo em cima do assunto proposto aí na live pela Sheryl. Boa noite, gente. Obrigada aí pela participação de todo mundo. Obrigada, Luiz, pelo espaço. Você que acompanha o nosso trabalho, né? Melhor que ninguém pode dar o seu apoio e falar sobre a gente, né? A gente é um estúdio de personal, mas trabalha com corrida, com yoga, com reabilitação, como a Thaís falou, emagrecimento. Então, a gente expande para várias áreas, né? Apesar do personal ser o nosso foco, a gente também entrou para dentro das empresas tem um tempo com essa parte de ginástica laboral e também com uma sala de descompressão, que é um novo tipo de trabalho que a gente está inserindo, que não existe em Campinas, e a gente estudou essa necessidade, né? Então, também quem quiser saber sobre a sala de descompressão, né? Tá? A gente vai estar falando um pouco ao longo do bate-papo aí com o Luiz. A gente está vendo assim uma demanda diferente, lógico que a pandemia veio para acelerar alguns processos, mas a sala de descompressão era um nicho novo que a gente estava começando a trabalhar dentro das empresas na parte física, né? Mas a gente fala um pouquinho de tudo aí ao longo do nosso bate-papo, né, Luiz? Isso que a sala de descompressão tem uma diferença para a ginástica laboral, né? E eu me formei em Educação Física na Universidade Federal do Mato Grosso. Fiz pós também, como a Thaís diz, a gente está juntas aí há 8... não sei, acho que uma vida, né? E aí a gente já teve academia juntas, né? E aí a gente foi se adaptando e moldando conforme as necessidades aí do mercado. Legal, muito bom, muito bom. Eu posso dar um testemunho dobrado aqui hoje, né, meu depoimento. Primeiro, como aluno de personal, eu já estava há 10 anos no sedentarismo. Sou muito alto, né? Quem me conhece sabe, eu tenho um problema na hernia de disco. E foi exatamente quando eu estava fazendo academia, de uma forma meio desleixada, que eu tive o agravamento do meu problema há muito tempo atrás. E aí fica aquele medo, né, de você voltar a fazer exercício, você ganha uma bela desculpa para não fazer prática esportiva. Mas aquela coisa, me alimentando mal, a alimentação ainda tá ruim, né, Thaís? A Thaís vai puxar meu orelha.
mas já faz 2 anos e pouco que eu comecei. A gente é vizinho, né? Então eu passava todo dia ali na frente do estúdio, olhava e falava, pô, um dia eu vou vir aqui, vou começar a fazer esse trabalho, porque eu já tinha ouvido falar muito bem, né, do trabalho de acompanhamento, exatamente para esse público que tem algum tipo de limitação, algum cuidado especial, né, para não agravar a lesão. E é o que eu, na verdade, o que eu pude comprovar na prática é que é possível você manter uma rotina de atividade física, é super positivo você conseguir fazer exercícios regularmente. As dores nas costas diminuíram muito, né? Eu fazia um trabalho de osteopatia, um acompanhamento importante, mas hoje eu já nem preciso mais recorrer a isso, porque esse trabalho de fortalecimento, de exercício foi super bacana, não tive nenhum problema ao longo desses 2 anos de qualquer agravamento da lesão, pelo contrário, só fortaleceu. Então a gente acabou desenvolvendo essa amizade, a Thaís sempre comentava também desse trabalho envolvendo empresas, desse trabalho de laboral, da sala de descompressão, que elas vão explicar mais à frente. E aí a gente sempre teve essa vontade na Share, a gente conversava sobre fazer alguma coisa em conjunto, até pelo fato de ser muito próximo, mas foi exatamente nesse contexto da pandemia, do isolamento social. Logo que a gente teve esse fenômeno, a Share se adaptou rapidamente a esse modelo do trabalho remoto, e a gente fez uma pesquisa com os nossos colaboradores, logo na segunda semana do isolamento social, e o que chamou a atenção para a gente, obviamente eles estavam preocupados com essa questão da própria risco do Covid, né, do risco de ficarem doentes com os familiares e tudo mais, mas chamou a atenção de que na rotina deles, né, muitos são jovens profissionais, tinham o hábito de praticar exercício, de ter atividade física, e nesse modelo de estarem isolados em casa, não estavam conseguindo fazer essa prática e estavam tendo tanto esse desafio do ponto de vista psicológico, né, da saúde mental, que é um tema que preocupa bastante hoje, né? A gente vive uma epidemia no mundo, mas no Brasil também, de ansiedade e depressão. Obviamente que é um assunto à parte, que demanda uma discussão mais aprofundada, mas a gente sabe o quanto que a atividade física também contribui para esse aspecto, e eles mencionaram também essa questão da questão física. E aí foi que a gente decidiu, né, resgatamos a ideia com a Thaís e com a Gabriela, iniciamos essa prática da laboral remoto, então a gente tem utilizado o Zoom como ferramenta, e tem funcionado super bem, todo mundo tem elogiado muito, a gente percebeu uma mudança no entusiasmo, na alegria, no bem-estar das pessoas. Tem uma preocupação, depois elas vão comentar sobre isso também, sobre essa questão da própria questão da postura, né, e de problemas que possam, ergométricos, que podem surgir, né, das pessoas estarem trabalhando em posições que não são ideal, até porque nem todos têm a mesma estrutura do escritório em casa, né? Então acabam sentando no sofá e tudo mais. Então a prática laboral tem sido muito importante. Mas queria passar a palavra aqui para as especialistas para elas falarem um pouquinho mais sobre isso, sobre quais são os fundamentos, né, desse benefício que a gente viu na prática e como que as pessoas e as empresas podem se beneficiar desse tipo de atividade. Deixa eu trazer um pouquinho, Lu. A ginástica laboral, quem não é muito da área, ela é muito antiga, ela é desde já de 1925, só que ela é vista mais como uma norma reguladora, que ela está inclusive dentro da NR17, e ela era vista muito assim, até a pandemia, Luiz, eu vou te dizer, como uma norma mesmo, é colocada em cima de uma regra, não era visto como um benefício, como uma vantagem, vamos dizer assim, era colocado mais pelas empresas como uma obrigação, né? E a gente trabalha com ginástica laboral há muito tempo, o engraçado é que a gente percebe o dia de hoje e o antigo. O dia de hoje virou-se uma coisa necessária, prazerosa para ambos os lados. Porque foi como você mesmo disse, a pandemia por si só, ela requer uma live só para ela, né? Mas a gente teve que se adaptar muito rápido com uma velocidade na tecnologia para tudo, não para a parte só física, porque foi o que você falou. Muita gente que foi para home office não tinha e não tem essa estrutura para trabalhar em casa. Não levando em consideração nem a questão familiar, pessoas em casa, estou dizendo na parte de ergonomia mesmo, né? Então, postura de trabalho, muitas horas sentado, porque querendo ou não, quando você está no seu trabalho na empresa, você acaba sendo chamado por alguém para uma reunião, ou você levanta para ir numa cozinha, alguma coisa, e a gente sabe que dentro de casa, se a gente está focado com aquilo, você acaba passando horas sentados. E aí, quando você vai ver, você já desenvolveu vários tipos de desvios posturais, problemas
Inclusive, a ginástica laboral, ela vem para isso, né? Para prevenir essas patologias. Então, assim, ela está tendo uma outra visão, a ginástica laboral, perante os colaboradores, e acho que perante a sociedade no geral, porque para a gente a demanda também está sendo diferente. Não é mais aquela coisa... Não, eu digo assim, na rapidez da procura, é até engraçado, porque antigamente passava-se por licitação, antigamente faziam-se pesquisas, antigamente passava um processo de uns 3 meses até nós podermos ir na empresa e realmente começar esse trabalho, esse projeto. E hoje é tudo muito rápido, até por conta da tecnologia, tá com essa demanda, mas as pessoas querem colocar porque estão sentindo a necessidade dos seus colaboradores. Então, a laboral ela é antiga, porém ela está criando corpo, né, volume, nos dias de hoje com essa pandemia. Então, assim, olhando pelo lado positivo, né, se é que a gente pode ver essa pandemia como uma coisa positiva, como estão se dando valor para outras coisas que, na verdade, já existiam, mas que estão vendo que realmente tem resultado, né? Porque, infelizmente, existem muitas coisas dentro de regras e normas que são colocadas porque tem que ser feito, não tem maneira. Por obrigação, né? Por obrigação. E hoje é bacana porque a gente vê a adesão do colaborador, a gente vê a adesão do empreendedor. Então, assim, está sendo satisfatório para nós. Primeiro porque a gente trabalha com atividade física, independente de empresa ou de pessoa, a gente trabalha com atividade física ser humano. E aí, quando você vê que está tendo esse retorno, essa resposta, as pessoas esperam a gente na internet, isso é gratificante. Não tem, assim, outra palavra para dizer, porque antigamente a gente ia para o chão ali de fábrica, ou ia para o escritório, ou ia para seja a área que fosse da empresa, e a gente tinha que estimular. Vamos lá, pessoal, são só 10 minutos. A gente nem acabou explicando muito a ginástica laboral. Ela tem três fases, assim. Ela tem a preparatória, quando o pessoal entra para o trabalho. Ela tem a compensatória, que é para quebrar mesmo a rotina do trabalho. Então, ela entra no meio do período do trabalho. E ela tem a relaxante, que é no final. Tudo vai depender do ambiente de trabalho, tudo depende da área, se é uma pessoa que passa muito tempo no computador, ou se é uma pessoa que carrega muito peso. Então, por exemplo, quando a gente trabalhava na Ultragás lá em Paulínia, tinha muita gente chão de fábrica carregando botijão, carregando caminhão. Então, é um trabalho mais de relaxante, porque demanda muito a parte física. Então, a ginástica laboral ela tem uma estrutura. E a gente tinha que chegar animando, meio que, né, arrastando a galera para fazer. E hoje não, aquela coisa de saber que está ali online, que vão estar esperando. A hora que a gente entra, o pessoal já está lá, é assim, gratificante como profissional mesmo, visando a qualidade de vida do funcionário. Pelo menos é a minha visão que eu tenho com relação a isso. Só complementando aqui, quando a gente às vezes fala muito dessa questão da ergonomia, que faz total diferença, porque quando você está na sua empresa, geralmente a mesa é ajustada, você tem um apoio de pé, o braço fica na altura correta. Em casa, não. É a cadeira da mesa da cozinha, é o sofá, então você acaba relaxando mais a lombar. Se no ambiente de trabalho a gente já tem essas consequências de ficar muito tempo sentado e aí ficar com uma dor lombar, por exemplo, no ambiente em casa, muito mais. Porque não houve uma estrutura voltada para a qualidade do trabalho ali, né? Então, a gente viu que o que começou a chegar para a gente quando a Thaís falou de procura e tal, é porque houve um aumento muito grande dos funcionários reclamando mesmo de dor. Até os nossos alunos de personal já chegam para a aula falando: nossa, eu tô quebrado, eu tô, né, com dor na cervical, né, ficou muito tempo ali no computador mexendo. Então a gente percebeu que o próprio funcionário começou a questionar e a empresa se questionar uma alternativa de melhorar essa qualidade de trabalho do colaborador. E aí as empresas vindo atrás da gente por conta disso mesmo, porque ela quer ter um desempenho melhor da vida do colaborador dela e de que maneira? Esbarrando também nessas questões que acabam atrapalhando a produtividade, né? E aí a gente percebe mesmo, de chegar antes na empresa e o setor
uns mais mobilizados, outros menos, alguns participativos, outros que eram obrigados pela coordenação ou pela chefia do lugar a estar participando e mesmo assim não queriam participar e não davam a devida importância para essa prática, né? E, ô Luiz, uma coisa que é bacana a gente colocar aqui, que semana passada, o começo do mês de maio, se eu não me engano, uma empresa nos procurou não para ter a ginástica laboral específica, né, através de alongamentos, de soltura, enfim, na parte técnica. Queria que a gente entrasse uma vez por semana para fazer atividades lúdicas, onde envolvessem as famílias que estivessem lá na casa da pessoa. E, olha, assim, que legal. Muito legal. Foi muito legal porque tinha bebê, tinha senhor, tinha mãe, tinha pai de funcionário. E assim, parecia um happy hour, porque ao mesmo tempo que eles estavam ali com a família, eles queriam mostrar o que a empresa estava propiciando para eles. Então, esse engajamento, essa troca, ela foi muito rica para eles e assim, para a gente aqui foi muito bacana. A gente fez umas atividades de cooperação e até de competição, porque né, é inerente do ser humano, mas foi muito divertido, porque não teve só a parte técnica do alongamento, que é importante, não estou desmerecendo, mas quebrar essa coisa de tô lá isolado, não, família, vem comigo, vem ver o que a empresa tá nos mostrando, nos propiciando aqui. Então, assim, tá sendo uma realidade, é o novo normal, né, que nem agora a nova frase, nova palavra, é o novo normal, mas nós aqui só estamos colhendo só frutos positivos. O quanto que a atividade física está fazendo parte da rotina da pandemia. Isso, assim, sem palavras. A gente percebe que as empresas que se preocupam com os colaboradores realmente estão buscando estratégias, né? Para contornar um pouco toda essa parte de ruim, né, que a pandemia vem trazendo. E querendo ou não, quando a gente marca uma aula ali com aquela empresa que entra todo mundo, é como se fosse uma festa, é uma quebra na rotina. Que a laboral vem para quebrar e preparar o funcionário para o dia dele, mas hoje ela está vindo para ser o diferente no dia dele. Né? É uma atividade que ele não... diferente do que ele está fazendo nos outros dias da semana, diferente daquele padrão de acordar, tomar café, sentar no computador, levantar, almoçar e às vezes não interagir com mais ninguém na casa. Então, a ginástica laboral, esse trabalho que a gente está fazendo e está percebendo que as empresas estão procurando, é um trabalho para levantar, né? Para pôr para cima também e para minimizar um pouco esses efeitos ruins da pandemia. Perfeito. Não, uma coisa muito bacana, tem 2 pontos que eu queria comentar do que vocês falaram, que acho que tem muito a ver com a nossa percepção no mundo de recursos humanos. O primeiro é como que a produtividade ela se constrói através do bem-estar, e não o contrário, né? É mais ou menos como a psicologia positiva, né? Que muitas vezes as pessoas ficam esperando as coisas boas acontecerem para ficarem positivas, mas na verdade é o contrário. E essa é a lógica, né? Toda vez que o gestor, o líder, ele vai em busca da produtividade na base da pressão, do controle e tudo mais, isso obviamente não dá resultado, mas na medida que ele se preocupa com as pessoas, ele tem esse cuidado, ele proporciona esse tipo de atividade, né, com que vocês, de uma forma muito profissional, conseguem conduzir, isso vai criando um ambiente onde as pessoas se sentem bem e, consequentemente, são produtivas, né? Então, esse é o caminho que a gente recomenda, a troca, né? Um outro ponto que eu acho que é muito legal também, olha o Alessandro aqui, que é um dos colaboradores da Chef, falando, ó, vocês são leves, divertidas e também nos ajudam a corrigir posturas, movimento, mesmo via vídeo. Não vejo mais nossa rotina sem a laboral. Que gostoso. Não, e assim, eu percebo, você também deve perceber que é um dia esperado, né? Hoje é laboral. Com certeza, com certeza. E uma outra coisa que eu ia comentar com vocês, do depoimento da Thaís, sobre essa ação super bacana que vocês falaram envolvendo a família, porque isso foi uma mudança nesse contexto novo que a gente está vivendo. Como as pessoas elas estão tendo que trabalhar de casa,
tudo isso se integrou mais, né? As famílias, elas participam mais do trabalho. Antigamente, a coisa era meio dividida, né? Eu saía e eu ia embora para casa, esquecia os meus problemas de casa, ia me preocupar com as coisas do trabalho e vice-versa. A gente sabe que não é assim, a pessoa é uma só, mas agora está tudo junto, misturado. Então, que bacana uma atividade como essa, que consegue integrar os colaboradores, eles conseguem se ver. A gente sabe que parte do lado negativo do isolamento é essa falta do contato, das pessoas poderem se encontrar. Ainda se encontram fazendo reuniões, mas sempre com uma pauta objetiva, correndo contra o tempo. Então, num momento como esse, elas podem confraternizar, se encontrar, quase como se estivessem encontrando no corredor da empresa, né? E que bacana elas poderem fazer isso com os seus familiares também. Eu achei essa sacada Não, parecia uma incrível. festa de final de ano, sabe aquilo? Pode levar sua família, gente. Chegou a festa de final de ano, dava uma impressão muito happy hour, assim. Tinha gente na sala, gente na cozinha. Vem, mãe, a outra com o filho no colo. Até nos surpreendeu. Porque, assim, a gente sabia que ia ter a família. Mas como é tudo muito novo, a hora que abriu a tela, eu falei, Gabi, tem bebê de colo, tem, assim, tem avô. Que legal. Foi muito bacana, muito positivo. Muito bom. Isso que você colocou realmente, Luiz, foi colocado tudo, imposto tudo muito rápido, e aí gera-se uma pressão psicológica. Acredito que assim, a ginástica laboral, lógico que ela visa primeiro a parte física, né? Mas a gente não, o ser humano não pode ser dividido, parte física, parte psicológica, nós somos um só. Então, assim, a partir do momento que você está com a sua saúde física em dia, isso reflete no seu ânimo, na sua produtividade, no seu dia a dia, nos seus relacionamentos. Não precisa nem levar muito para longe. É a maneira como você vai encarar o seu dia de trabalho. Então, assim, a ginástica laboral, ela teria que ser meio que um mantra, sabe aquela coisa, você chegou para bater o cartão, já teria que entrar na vida do colaborador, porque prepara ele para uma jornada. E agora, na pandemia, não tem nem comparação. A pessoa não sai de casa, ela não tem contato com outras coisas. Então, de repente, a gente está dentro da casa dela, movimentando ela, está sendo assim um mundo novo para nós. Foi o que eu falei no início, a gente trabalha já com personal online, mas a gente tinha um modelo específico. A pandemia veio para ver que dá para a gente abrir o leque e trabalhar de várias formas. Então, para a gente está sendo novo essa ginástica laboral também no home office, né? Legal. E assim, agora, um novo, né? Por mais que eles saibam que é uma ginástica laboral, o que vai acontecer ali no dia não se sabe. Então, o novo é muito bom também, o diferente é muito bom, né? Sem dúvida. Não, acho que vocês fazem isso de uma forma especial. E eu queria que vocês explicassem a sala de descompressão também, que acho que é uma iniciativa bacana. Não sei o quanto que ela é possível de ser adaptada nesse contexto que a gente está vivendo, mas, obviamente, as empresas também estão se preparando para a retomada, né? A gente não sabe quando, mas em algum momento a gente vai voltar para uma rotina de escritório. Então, como é que essa sala de descompressão pode ser importante também para humanizar mais o ambiente de trabalho? Eu acho que essa palavra que você colocou é bem isso, é humanizar o ambiente de trabalho. Porque, assim, como a gente falou, a ginástica laboral, ela vai até a área do colaborador. Muitas vezes. Tem empresas que não, tem um espaço que os funcionários vão para aquela área e todo mundo faz junto. Mas na maioria das vezes a gente vai para dentro da área da pessoa. Então, ela nem se desloca, justamente porque a ginástica laboral, ela dependendo de qual for a escolha da empresa, ela dura de 5 a 15 minutos. Então, não é um tempo muito grande. A sala de descompressão é uma ideia recente, ela vem de fora, né, para a gente aqui no Brasil. E o que basicamente ela é? Ela é um espaço dentro da empresa, na parte física mesmo. Teria que, assim, falar em parte online, eu ainda não consigo visualizar isso. Não tenho uma opinião ainda com relação a isso, mas o que é a sala de descompressão que a gente vinha trabalhando? É um espaço dentro das empresas que ele pode ser personalizado conforme a empresa quer. Então, tem empresa que pode personalizar com área esportiva, então coloca lá a mesa de ping-pong, põe uma mesa de... enfim, coloca jogos. A outra empresa pode personalizar ela com som, com videogame. É um espaço dentro da empresa, com a cara da empresa, onde o funcionário sai da área dele de trabalho e vai até lá.
A nossa função lá dentro seria a trabalhar a parte de descomprimir fisicamente esse funcionário. Como? A gente ia trabalhar unicamente, individualmente, né? Então existiria uma agenda diárias de como que ia ser esse deslocamento de cada funcionário e seria quase que um personal empresarial, vamos dizer assim. Então o Luiz vai lá para a sala de descompressão nossa, na empresa Share, e ele vai chegar e falar: nossa, meninas, hoje eu tô com muita dor na cervical, tive uma reunião muito puxada. A gente vai trabalhar com liberação miofascial, vamos trabalhar com a meditação, vamos trabalhar com respiração. É uma coisa bem focada para aquele funcionário e de forma que tire ele da realidade dele do trabalho, só que ele dentro da empresa. Então, ele não tem que ir até uma clínica. Veja bem, não é massagem, é coisa de 15, 20 minutos, no máximo meia hora para o funcionário. Isso tudo pode ser também alterado diante da agenda, mas a ideia é tirar o funcionário do ambiente de trabalho dele, só que dentro da empresa, e aonde a gente pode atender a necessidade dele na hora. Então, por exemplo, a gente montou alguns projetos que a gente leva, tem alguns materiais que a gente leva para a empresa para fazer uma liberação miofascial. Então, de repente, a gente faz uma soltura nessa pessoa para ela ir mais leve para o ambiente. Ou o cara precisa de 10, 15 minutos para ficar no escuro, quieto, parado. A gente vai trabalhar uma meditação com essa pessoa. Então, a palavra descomprimir, Luiz, é justamente isso. É descomprimir a parte física, a tensão da pessoa dentro do ambiente de trabalho. A gente conhece várias empresas aí de fora que estão aqui no Brasil que têm parecido. Por exemplo, a Google, tem algumas empresas que têm, você do RH já deve conhecer várias com isso. Nós entramos com a parte física. Tem sala de descompressão que tem cerveja, que a gente já viu dentro da empresa. Então, assim, vai muito da empresa, ia ter uma personalização dos dois lados. Entendeu? Na verdade, muda a cultura mesmo da empresa, porque muita empresa está acostumada ali do funcionário bater o cartão, ficar sentado, depois sair para almoçar e voltar. E esse momento da descompressão é a necessidade dele. Agora eu preciso dar um intervalo e preciso ir para lá. Não vai ter o chefe falando: onde você está indo? Quanto tempo você vai demorar lá? Não é assim. É o momento dele. E a gente percebe pelos estudos, né, pela pesquisa que a gente fez, que o funcionário que tem essa liberdade e essa confiança, ele produz muito mais do que aquele que está cumprindo horário. Que muitas vezes está cansado, a cabeça não está mais funcionando, não está conseguindo raciocinar legal, está com desconforto na lombar. Esse aí já não vai produzir mais. Ele pode estar sentado ali, mas a produção dele já caiu. Enquanto que às vezes 15, 20 minutos ali numa sala de descompressão é o suficiente para ele retomar a jornada dele de trabalho e produzir muito mais. É como se fosse a hora do cafezinho, entendeu? É o break. Vamos dar um break ali. O bacana é poder fazer isso com uma parceria profissional, né? De gente que entende do assunto e que pode fazer esse acompanhamento sabendo exatamente a necessidade ali, né? Não, legal. Essa sala de... Deixa eu só por um ponto. Essa sala de descompressão, ela não precisa ser especificamente 5 dias na semana ligado à parte física. Então, ele tem um espaço lá que de segunda entra a gente, a nós, com a parte física. Na terça, ele traz uma nutricionista, então eles podem passar por lá e tirar dicas com a nutricionista. Na quarta, ele monta um trabalho com coach. Na verdade, é para tirar a pessoa, o colaborador do ambiente de trabalho e dar uma relaxada nele na parte física e na parte mental. É mais isso a sala de descompressão. Existem vários projetos dessa sala, né? Como a Thaís disse, vai depender das necessidades da empresa, vai depender do número de funcionários, é uma sala maior, uma sala menor. Tem salas que você vai ter massagem mesmo o tempo inteiro. Então, a pessoa está lá, sentiu um desconforto, agora é meu momento, eu vou. Nem precisa marcar horário. Então, depende da empresa, depende do projeto, depende da cultura dessa empresa, né? Tem algumas empresas também que tem nessa sala, às vezes, aparelho de musculação. Que o cara vai lá, dá uma suada e para ele o dia começou novo, entendeu?
Perfeito. O Val está comentando aqui que na SAP, acho que onde ele trabalha, tem sala de descompressão e faz muito sucesso. Então, é uma prática que eu acho que também vai ganhar muita força. O que Agora, eu queria pode comentar falar. também é porque existem algumas empresas que têm a sala de descompressão e essa sala é muito mal utilizada. Você vê o espaço e aí você não vê o resultado dessa sala. Porque se constrói uma sala, deixa um puff lá jogado, deixa de repente uma mesinha de botão, algum jogo, e aí a cultura do funcionário não se sentir, eu tô deixando de trabalhar para ficar lá de preguiça, porque existe essa cultura do próprio funcionário também. Não foi trabalhado isso nele, né? Tem a cultura da Perfeito. empresa e do funcionário. Então ele não se permite ir. Ele acha que ele está matando o tempo de trabalho dele. Então, eu vejo algumas empresas que têm, que não é o caso do Val, né? Mas que desperdiçam esse espaço, esse momento, por conta da cultura Perfeito. também do funcionário. Você falou muito bem, Gabi. Tem a ver com cultura organizacional, né? Então, né, uma gestão na base da confiança, né? A gente acompanhou muitas empresas que tiveram que se adaptar para esse modelo do trabalho remoto e líderes que estavam sofrendo porque ainda atuavam no modelo do comando e controle, onde eles precisavam ver a pessoa trabalhando para ter certeza que a pessoa estava produzindo. E hoje não tem mais espaço para isso no mercado, né? Então, as empresas e os líderes que se adaptaram melhor e mais rápido para esse novo cenário são aqueles que estão trabalhando na base da confiança, fazendo gestão por diretriz, orientada para resultado. Então, a Thaís mencionou o Google, né? E várias outras empresas que têm uma cultura que favorece isso. As pessoas, o gestor passa e vê que a pessoa está ali, ele sabe que ela está entregando resultado e que aquele é um momento importante para ela, exatamente para ela poder ser mais produtiva. Então, sem dúvida, passa por um processo, não é fazer por obrigação, como a Thaís começou falando, né, da laboral, essa percepção que existia, né, de fazer por obrigação para cumprir uma norma, mas fazer realmente dentro de uma estratégia do RH envolvendo os colaboradores e os líderes para que aquilo seja efetivo, né? Não fazer por fazer. Muito bacana. É uma técnica bem ganha-ganha, né, Lu? Não dá para ver só de um lado, né? Você tem que fazer, o outro faz, é bem no ganha-ganha, né? Perfeito, muito bom. Eu queria agora que vocês comentassem um pouquinho do atendimento como personal, né? A Thaís comentou que já tinha esse atendimento online. Eu sei que a Thaís e a Gabi têm alunos no mundo inteiro, né, que fazem um acompanhamento com vocês nesse formato online, mas de uma hora para outra vocês tiveram que se adaptar para essa nova realidade, esse novo normal, né, como a Thaís comentou. Queria que vocês comentassem como é que foi isso e como que tem sido a resposta dos alunos, depois posso dar meu depoimento também, a esse novo formato e quem sabe, de repente, surgir essa oferta online, de repente se populariza e mais pessoas vão poder se beneficiar desse tipo de acompanhamento, né, tendo uma vida mais saudável, né? Como é que vocês estão vendo isso? Olha, Lu, eu vou falar para você que assim, eu tenho até medo do que eu falo para as pessoas, do que eu vou falar das pessoas de repente me criticarem, mas a pandemia trouxe muito mais visibilidade, muito mais importância, muito mais assim valor à atividade física. Quando você falou em mundo, é bem isso, porque a gente tem alunos do mundo, do mundo todo, porque a gente tem alunos de fora do Brasil, né? E eram esses online que a gente atendia. Então, a gente tem aluno em Israel, tem aluno em Paris, tem aluno nos Estados Unidos, e estava tudo muito bem, né? A gente tinha os alunos online ali. Quando começou-se a falar da pandemia, a gente rapidamente fizemos uma reunião, se organizamos, a gente tem uma equipe que trabalha com a gente, onde envolve aí o Jorge, que inclusive dá aula para o Luiz de personal, tem a Stephanie também, que atende a gente na equipe, são ótimos profissionais. E a gente se reuniu e agora? O que a gente vai fazer com os nossos alunos presenciais? A gente tinha que dar resposta na mesma velocidade que a pandemia estava acelerando. Não dava para, pelo menos nós, eu brinco um pouco que as pessoas falam que tem sorte. Na verdade, é um pouco de sorte e um pouquinho de trabalho, porque em momento algum fechou-se e o estúdio fechou-se o país, aí tudo, e o estúdio fechou. Não, a gente no dia seguinte já estava trabalhando com o atendimento online, com os alunos de personal presencial. Lógico que a gente teve que correr atrás,
mas assim, já deixamos tudo preparado para esse novo normal. Foi novo porque assim, a gente atendia o online somente no individual. Então a pessoa estava lá na casa dela, lá no trabalho dela, e nós no online aqui no Brasil, aqui em Campinas, depende que a gente tem alunos de outro estado também. E de repente a gente começou a atender as pessoas em plano share, que é o plano, inclusive, né, a gente tem essa coincidência de nome, a gente tem um plano de personal que chama share, que é onde um aluno divide a turma, o horário dele com mais 2 alunos. Eu acho que assim, o primeiro bloqueio nosso foi esse, mas nós internamente fizemos vários testes, nós fizemos várias vezes tentativas, um na casa, um no outro, para antes de colocar para os nossos alunos, a gente já está preparado. Então, esse foi o nosso primeiro passo. E, Luiz, vou te falar uma coisa. A primeira semana fluiu de uma forma que a gente nem esperava. A gente se surpreendeu. Lógico, eu acho que assim, eu ouço muito, gosto muito de ver, de ouvir o que as pessoas estão falando das pandemias. E uma das coisas que eu vi até desse Karnal falando é que os maiores tempos de mudança são nas guerras, nas revoluções e nas pandemias. E é bem isso. De repente, uma coisa que ia acontecer daqui 10 anos, aconteceu de uma semana. Então, tudo aquilo que a gente tinha de bloqueios das pessoas, não dá, não vou conseguir, não quero, a pessoa falou, nossa, isso dá super certo. E a gente tem aluno de 80 e quantos anos tem os... 85, até a Cris está participando, o pai dela, ela pode falar. 85 anos e ele Que legal. De uma boa no online. Temos o Ricardo também com 72. Então, assim, pra gente foi muito novo, mas que fluiu muito fácil, muito tranquilamente. E, assim, acreditamos que isso é o novo futuro. Não só o novo normal, mas é o novo futuro. Por quê? A gente faz toda uma planilha para saber acompanhamento, presença, como que está rendendo esses alunos, a gente tem um histórico. E a gente vendo isso por trás, por incrível que pareça, tem muito menos balões, que são os alunos que não vão, né, com uma certa, vamos dizer assim, frequência, muito menos balões no online do que no presencial. Menos desculpas, né? Porque assim, a gente entra para dentro da casa da pessoa. Então, não tem como ela falar, o carro quebrou, eu perdi hora, perdeu hora, dá para entrar na hora que está acordando. Então, assim, está sendo... Por isso que eu fiquei com medo de no início o que eu ia falar da pandemia, porque assim, só tenho coisas boas para falar. Vamos tirar a questão de mortes, né? Claro. Não é isso que eu estou falando. Mas assim, claro. No nosso mundo da atividade física, deu um boom, Luiz. Nós tivemos, assim, ótimos feedbacks dos nossos alunos presenciais, a visão da ginástica laboral. Então, eu posso falar, assim, com propriedade que a pandemia veio para dar valor para a atividade física e eu, particularmente, não vejo a hora que a atividade física seja receitada como um tratamento antes de qualquer coisa. Então, ao invés da pessoa ter que buscar um pós, né? Então, por exemplo, você está obeso, você está com problema de doença metabólica, você está com uma diabetes, a atividade física entrar como um preventivo. Ela já mas culturalmente a gente não tem isso enraizado no ser humano. Então, assim, a pandemia, de repente, veio para acordar as pessoas de que a atividade física, ela é fundamental. E eu brinco com os meus alunos. É que nem tomar banho. Tomou banho hoje? Treine. Tomou banho... Se não tomou banho, aí a gente pode até começar a conversar de pular atividade física, né? E que a gente percebe, assim, que como deu-se valor à atividade física, né? Que é uma válvula de escape, você se sente bem de corpo e de mente toda vez que você termina um treino. Durante a gente até ouve umas reclamações, né? É o que eu falo, pode xingar, mas faz. Tá fazendo, tá xingando, tá bom. É bom porque até alivia, né? Quando xinga, então até, a gente deixa até xingar. Não, quando xinga eu falo assim, eu tô fazendo bem feito no trabalho. tô bem nessa aula aqui. Sem perder a qualidade também, né? Porque a gente conseguiu montar uma estrutura e montar uma estratégia de acompanhamento que desse para manter a qualidade do trabalho de personal. Isso daí a gente achou que foi muito legal, muito importante, porque era a nossa principal preocupação, conseguir manter a qualidade do trabalho de personal.
que fazer treino de vídeo online, a gente já viu fazer. Mas aquele acompanhamento de perto, que você está observando o aluno fazer, que está fazendo correção, esse trabalho é mais delicado, é mais refinado, né? E outra coisa que eu observei dos meus alunos, quem fazia 2 vezes na semana, agora quer treino extra para fazer em casa. Quem faz 3 quer treino extra para fazer todo dia. E quer fazer um circuitinho aeróbio de final de semana. Então, também vem pra gente o dever de casa. Eu recebo lá, hoje eu já fiz meu dever de casa. Então, realmente a importância da atividade física, do exercício nessa fase de pandemia cresceu absurdamente. Muito bom. Começaram a chegar as perguntas aqui, só reforçando, pessoal, quem quiser fazer pergunta, utiliza o quadradinho com interrogação. Vocês fazem as perguntas, elas aparecem aqui pra gente. Então a Aninha está perguntando, acho que vocês já responderam por cima, mas por que menos balões? Acho que não tem menos desculpas, né? As pessoas, acho que elas também estão sentindo a necessidade de fazer também, né? Não, envolve tudo. A pessoa, o fato dela estar em casa o tempo inteiro, ela vai se sentindo mais preguiçoso, fica em posturas mais erradas, acaba se comendo muito mais. Então envolve várias coisas. Mas no nosso caso, por que tem menos balões? Porque assim, no dia a dia era isso que eu falei, a pessoa ou era o carro, ou era o marido que atrasou, ou era a filha que acordou na hora que ia para a aula, e agora não, agora a gente está lá dentro. Então, assim, balões, para quem não conhece, não sabe, é a questão do aluno quando falta para a gente na aula presencial. E no online isso não está acontecendo, e se tiver, assim, casos raríssimos. Tem um motivo verdadeiro, não foi uma desculpa, só uma desculpa de quem não queria treinar, né? Perfeito. O Ricardo pergunta aqui, a ginástica laboral ajuda no tratamento de doenças como reumatismo? Olha, é Ricardo, né? Então, Ricardo, a ginástica laboral, ela é preventiva para várias doenças. O reumatismo é uma doença que atinge principalmente a parte articular das pessoas. Então, a partir do momento que você vai estar se movimentando, você vai estar ativando a sua circulação, você com certeza vai estar diminuindo os seus sintomas de reumatismo. Lógico que envolve alimentação, todo um tratamento. Mas eu posso te dizer com certeza que o reumatismo vai aliviar essas crises que o reumatismo dá nas pessoas, que são as dores articulares, né? Legal, muito bom. A Aninha faz mais um comentário aqui, acho que ela é aluna também, né? Ela falou, momento de descompressão dentro de casa e dentro da rotina de isolamento social dentro de casa, sem chance de perder o treino do dia. A Ana é nossa aluna aí, já está 5, 6 anos com a gente. Acho que até 5 anos. Ela faz 3 vezes por semana e é uma aluna assídua nossa. Dedicada. Isso é muito legal, né, nos alunos de vocês, a continuidade, né? Porque é diferente das academias, que é aquela que a pessoa vai lá, faz um plano semestral, faz uma bela doação para a academia, vai 2 semanas, depois desiste. Isso é estudo, viu, Luiz? Essa questão que você falou aí é um pagamento emocional. Inclusive, a Gabi comentou, a gente já teve uma academia que a gente se desfez no ano passado, e isso é estudo. 70% dos alunos pagantes de uma academia não frequentam. As academias, elas sobrevivem dos outros 30%, sobrevivem não financeiramente, sobrevivem da parte técnica, né, de poder pôr o nosso trabalho em prática, dos 30% só, isso é o pagamento emocional. Essa é a diferença do personal. E a gente tem um engajamento maior, né? Acaba criando um vínculo também. E tem um trabalho por trás, a pessoa não vem, a gente manda mensagem. Existe uma cobrança, né? E o envolvimento que dentro de uma academia, por ser um número maior de alunos, não é viável, não tem como, né? Você cria um relacionamento, né? Você ia falar uma coisa, Luiz, a gente acabou te cortando. Não. Eu sei bem como é isso, essa parte do engajamento aí, porque é o que eu falei, eu já tinha feito algumas tentativas, estava bastante tempo parado e incorporei na vida e não abandono mais. Então, está sendo muito bacana. E é o que vocês falaram, né? Todo mundo que estuda hábitos, né? Hábitos positivos, ele puxa um hábito positivo, puxa o outro, né? Então, na medida que você consegue vencer aquele período mais difícil no início
e incorpora aquilo como um hábito positivo que te faz bem, não só depois do treino, aquela sensação de bem-estar, mas depois no seu dia a dia, você vai incorporando outros hábitos positivos, né? Então, eu acredito muito nisso que você falou, Thaís, que eu acho que tem uma questão de mudança de comportamento, né? E quem sabe a atividade física ela pode ajudar não só as pessoas a serem mais saudáveis, mas ajudarem também a terem essa disciplina em coisas que são mais positivas para suas vidas, né? Eu sempre, toda palestra que eu dou e tenho oportunidade, eu faço questão de esclarecer o conceito de disciplina, né? Porque é um conceito que na nossa sociedade ele foi deturpado. A gente tem uma ideia de que disciplina é aquele o professor disciplinador é o professor chato. A escola disciplinadora é aquela escola rígida, que é um saco. Mas a disciplina, na verdade, é liberdade, né? Porque ela te aproxima dos seus objetivos, né? E aquela falsa liberdade, que é aquela liberdade do eu faço quando eu quero, eu faço quando eu tiver vontade, né? E que não tem constância, ela te afasta dos seus objetivos, né? Então, ela te aprisiona. Então, eu sempre faço questão de esclarecer para o pessoal que disciplina é igual liberdade, né? Óbvio que na teoria é simples, na prática, eu também sou um dos alunos que reclamam bastante, mas estou aí, estamos na luta. Mas isso é do ser humano, isso é da pessoa, a gente precisa reclamar. É aquilo que eu falo, não pensa antes de começar, porque até nós que somos da área, existe o dia da preguiça, existe o dia do cansaço, mas assim, tem que pensar no pós, que foi o que você falou, a sensação. Não é só fisiológico, né? Não é só hormonal. Existem vários resultados positivos. Então, eu brinco muito. Não pensa, vai e faz. Quando você vê, já está vindo toda aquela sensação positiva. E quando você vê, sua vida está mudando. E uma coisa fundamental, Luiz, é a gente comentar que, assim, nós somos influenciados pelo meio que a gente convive. Então, a partir do momento que você está fazendo parte de um relacionamento saudável de atividade física, você vai começar a prestar atenção no que você vai se alimentar, você vai prestar atenção na qualidade do teu sono, uma coisa puxa a outra. Então, assim, se você quer introduzir algum hábito na sua vida, veja o círculo que você convive. Eu digo de família, de amigos, de trabalho, de tudo, porque nós somos influenciados, não tem como. Vivemos em sociedade e é riquíssimo essa troca. Só que você tem que ver, realmente filtrar o que você quer. Então, a partir do momento que você está envolvido com uma atividade física, todo o restante vem junto. Não tem como você fazer unilateral a coisa. Caminhamos, agregamos conforme vamos caminhando. Então, a gente cria um relacionamento muito bacana com os nossos alunos. Lógico, tem toda a parte técnica, a gente começou com isso, né? Passando através disso. Mas o relacionamento, as pessoas hoje em dia estão numa velocidade, ainda mais agora com essa tecnologia, de não dar muita atenção para o outro, não se escuta muito o outro. E o nosso trabalho de personal aqui no estúdio, ele envolve a parte física, a parte técnica, mas o relacionamento pessoa a pessoa. Então, assim, nós somos amigos mesmos dos nossos alunos e dos nossos, vamos dizer assim, os colaboradores, todo mundo que está próximo. Justamente, que é a palavra que você falou, a questão de humanizar o ambiente que a gente está, seja de trabalho, seja na academia, onde for. Eu acho que isso é o mais importante. Muito bom. Temos uma última pergunta aqui, a gente já está se aproximando do tempo limite aí da nossa live. É a pergunta do Thiago Conde, né? Coluna, ombro e cotovelo são as vítimas mais comuns da má postura no home office? Na verdade, todas as articulações sofrem, né? Com certeza a coluna é a que mais grita, porque a gente fica, na maioria das vezes, muito tempo sentado. E acho que vai ser um choque aí, né? Muita gente acha que sentado alivia dor lombar, alivia dor na coluna, muito pelo contrário, a posição sentada é a que mais pressiona as vértebras. Quando você está em pé, quando você está deitado, você alivia. Sentado, todo o peso vem em cima da coluna. Então, com certeza, a coluna sofre muito. E aí vem quando você já tem uma predisposição. Tem alunos nossos, né, que tem já problema de joelho, fica muito tempo sentado ali naquela posição com o joelho flexionado. É uma posição que acaba forçando também, sobrecarregando o joelho. Ombro, cervical, né? Aquela coisa de ficar contraído para digitar, não ter o momento do alongamento, de alinhar a postura certinho. Então, com certeza, todas as articulações elas vão sofrer. Quadril também, muita gente com dor no quadril,
por conta do peso mesmo, né, de ficar sentado. Acho que essa coisa da postura do sentado é o que prejudica muito esse excesso de horas sentadas, né, principalmente a coluna. Mas aí vai o punho, né, a questão da lerga, a digitação, para quem digita muito, então as articulações são sobrecarregadas. Legal. Antes de pedir para vocês passarem os seus contatos e como as pessoas podem acompanhar o trabalho de vocês, queria que vocês dessem algumas dicas práticas, né, do pessoal que está nos acompanhando, de o que eles podem incorporar, né, aqueles que não tiverem, obviamente, a oportunidade de poder participar de uma laboral com vocês, o que eles podem fazer no dia a dia para tentar minimizar os impactos desse trabalho em casa, dessa rotina diferente que a gente está vivendo? Olha, a primeira coisa que eu acredito que seja importante é você acordar e se preparar como se você fosse trabalhar na empresa. Essa questão que a gente ouve muitas as pessoas falando de se vestir como se fosse trabalhar, de tomar o café da manhã, de preparar o dia, parece clichê, mas é importantíssimo. Então, primeira coisa que eu coloco como assim top na lista é de se vestir, tomar um café da manhã, lavar o rosto, se preparar como se fosse sair de casa. Essa é a primeira coisa que eu coloco. Em segundo momento, depois a Gabi eu acho que pode colocar mais também, em segundo momento a cada 1 hora que você ficar sentado, tenta 5 minutos levantar. O simples fato de você estar caminhando dentro de casa, você já aumenta a circulação sanguínea, você já evita vários problemas articulares, musculares. Então, a simples caminhada, 5 minutinhos, põe no despertador do celular, porque eu sei que na hora que a gente se envolve com o trabalho, acaba indo. Então, assim, 5 minutos para você caminhar mesmo dentro de casa. E aí tem outras questões de alongamento que a Gabi pode falar um pouquinho. É como se fosse beber água, né? Deixa a água lá na cozinha, põe o despertador, toma água e vai tomar água, vai no banheiro e volta, porque até às vezes ir no banheiro a pessoa esquece. Eu já tive relato assim da pessoa que passou o almoço, foi lembrar de almoçar 3 horas da tarde. Então, a que nível de estresse esse corpo chegou, né? Então, a gente não pode deixar o nosso corpo chegar no limite de sentir a sede, no limite de estar apertado no último para ir no banheiro, no limite da fome. Não, a gente tem que se preocupar com o nosso corpo, porque quando a gente não tem saúde para ele, não tem nada, não tem trabalho, não tem lazer, né? É uma dica importante que, né, puxa a sardinha para o nosso lado aqui, é a prática de atividade física. Então, é super importante ter um momento do dia que você vai se exercitar, né? Claro, com toda a orientação, ainda mais nessa fase que não está podendo ir para uma academia. O legal é sempre ter a orientação de um profissional para estar tendo uma rotina de treinos. E a parte do alongamento, do aquecimento articular, com certeza, vai começar o trabalho, faz os alongamentos básicos de punho, de ombro, de cervical, de coluna. Almoçou, voltou para o trabalho, de novo. E no final dá aquela relaxada, né? Dá aquela respirada, faz uma automassagem. Legal, muito bom. A gente tem 1 minuto e 20 segundos aqui, que o Instagram ele só deixa 1 hora de live. Então, como que as pessoas podem acompanhar o trabalho de vocês? Onde que elas encontram vocês? Como que elas entram em contato com vocês? A gente tem o LinkedIn, a gente tem o Facebook, a gente tem o Instagram. Todos vocês vão encontrar a gente no @studio.onefit. Pode também encontrar no nosso perfil. O meu é @Thaís com H Bierenbach. Eu acredito que aí na live tem o meu nome, eu sei que ele é complicado, Sim. mas também vai encontrar. A gente está aqui na Jesuíno, né? 2407, nosso número. Quem quiser vir conhecer também depois que essa pandemia acabar, tá todo mundo convidado. O meu Instagram é Gabizinha Cortes com Y. E acompanha a gente lá no nosso Instagram e vocês vão ter dicas também lá, né, pelo Instagram. A gente sempre está postando aí. Muito bom, muito bom. Meninas, muito obrigado. 15 segundos. Foi super bacana, passou voando. Obrigado pela disponibilidade de vocês. Parabéns pelo trabalho de vocês. Você sabe que eu sou fã.
E até a próxima live, pessoal. Obrigada, Obrigada gente. a você, Lu. Obrigada a vocês, todo pessoal. mundo aí que acompanhou. Tchau. Tchau, tchau.